Bom dia! Fixando o comentário aqui. Bom dia, Andréia. Bom dia, Giovana. Paula. Baixar meu volume. Bom dia, bom dia. E aí, Andréia, já recuperou do final de semana? Já recuperou do domingo? Giovana Gatona. Bom dia, meu povo, minha pova. Bom dia. Vamos começar esse negócio. Hoje eu quero falar sobre 5 erros que acabam com qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer coisa. E eu quero que você fique ligado para ver se você está cometendo algum desses, porque se tiver, ainda dá tempo. Estamos aqui firmes, bom demais. Bom dia, amor da minha vida, Isaac. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sem a gente enrolar muito, já vamos começar começando. Pra gente começar, olá, Bárbara, da BenTV Brindes. Pessoal aí, ó, que mexe com evento, que tem empresa, que sempre precisa de brindes, tá aí, ó, essa gatona, Bárbara, começou o negócio dela ano passado e está aí pra te atender, BenTV Brindes. Juliana, minha amiga querida. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu já quero começar pedindo 2 coisas, como sempre. Você que está na internet sabe da importância disso, né? Se você não está na internet ainda, precisa estar. Então a gente já começa aqui a nossa conversa desse jeito. Vou baixar mais um pouquinho esse volume, porque senão eu vou gritar aqui. Oiê. Já pedi para você compartilhar essa live, esse momento, com outras pessoas, com as suas 1000 pessoas mais próximas, brincadeira. Você compartilhar com 5 pessoas que sejam estratégicas, pessoas que você quer realmente que cresça no seu negócio, melhore, já tá maravilhoso, né? O importante, eu gosto muito daquela reflexão da estrela do mar. Às vezes não é necessário a gente mudar a vida de todo mundo, não é necessário a gente conseguir catar ali a estrela, todas as estrelas que estão perdidas, né, na areia. Mas se a gente fizer a diferença para uma, já valeu o nosso negócio, já valeu o nosso momento aqui. Então, quando eu recebo alguns feedbacks, essa semana eu recebi alguns feedbacks da live da semana passada, de pessoas que aplicaram e que conseguiram ter retorno já na aplicação do nosso conteúdo da live da semana passada, que foi sobre a oferta lucrativa do Dia das Mães. Pra mim já valeu a pena. Então, se eu conseguir contribuir na vida de uma pessoa, mudar o negócio, dar o insight necessário, pra mim já valeu a pena. Me fala aí, pessoal, se vocês estão me escutando bem, dá um joinha, manda um coraçãozinho pra me saber se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar. Manda o aviãozinho, eu já vou parar aqui e mandar esse aviãozinho enquanto vocês me respondem aí, viu? Vou mandar pra uma galera aqui. Vamos lá. Quero mandar para algumas pessoas. Para algumas pessoas aqui. Algumas talvez já estejam aqui. Eu tô pegando aqui, tá na sequência aqui do meu WhatsApp. Do meu WhatsApp não, do meu Instagram, né? Já estou aqui na sequência. Colocando algumas pessoas aqui. Pronto, mandei para umas 10 pessoas aqui. Foi enviado. Tudo bem, Yasmin tá aqui, que bom te ver aqui, Yasmin. Gente, então vamos lá. Segunda coisa que eu quero pedir, além de compartilhar essa live, lógico que vocês que estão na internet sabem a importância disso, né? Para que o Instagram entenda que o conteúdo é relevante, né? Que não fique boicotando muita gente. É também clicar aí nas reações, que antes era um coraçãozinho, agora eu acho que é uma reação que tem aí, porque isso facilita muito pra mim também, melhora muito pra mim. Então, se você puder fazer isso, é grátis, viu? É só segurar aí, pode ficar segurando aí o negócio inteiro que dá certo. Brincadeira. Vamos lá, então? Estamos vindo aí de uma imersão de domingo, que foi um dia muito especial pra mim. Tem alguém aqui que tava na imersão, eu vi que a Andréia tá aqui. A Bárbara está aqui, que estava na imersão também, né? Eu acho que eu vi essas duas entrando.
Foi um dia muito especial, muito intenso, ainda não me recuperei de domingo, mas eu tenho certeza que foi um momento de start, de mudança de chavinha, de virada de chavinha na vida de muitas mulheres empresárias aí. Se tiver alguém aqui que estava na imersão, já coloca aí seu depoimento aqui ao vivo. Esse aqui é o perigo, né, gente? Quando a gente pede depoimento, feedback ao vivo, é aquele negócio, é o coraçãozinho na mão mesmo, né? Mas é isso, estamos aqui para isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 erros que acabam com qualquer empresa. Se você estiver cometendo um deles, fique de olho, porque você provavelmente está patinando, tá certo? Então vamos começando. Eu sou Mariel Camargo, falo sobre gestão financeira estratégica. Gestão financeira estratégica, eu gosto de transformar essa informação em você transformar números em inteligência. O que significa isso de fato? Significa você aprender a olhar para o seu negócio a partir de uma gestão financeira e transformar toda aquela informação que você tem de números em estratégias, em orientações, em passos que você precisa dar no seu negócio. Todas as vezes que o empreendedor ou o empresário toma uma decisão no escuro, sem saber o que está acontecendo no seu negócio, é literalmente um tiro no pé. Então, o meu negócio é te ensinar a enxergar esses números de outra forma, o que eles significam de fato no seu negócio, para que você tenha as melhores estratégias possíveis, para que você possa crescer 5 anos em um, dobrar, triplicar, multiplicar seu lucro, apenas com estratégias, ajustes de gestão financeira. Tudo bem? Quero que vocês conversem comigo, viu, gente? Converse comigo, fala comigo, povo. Então vamos lá. Vamos lá. Sejam bem-vindos todos que estão entrando, gente. Vocês podem me mandar pergunta, questionamento, externizar o coração aqui que a gente vai conversando. Meu objetivo aqui é tentar ajudá-los. Então, quanto mais vocês falarem comigo, talvez mais fácil é eu poder contribuir nesse sentido. Então, se você tiver dúvida, tiver com alguma angústia aí, coloca aqui, né, se for possível, que eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Beleza. Por que eu trouxe esse tema hoje sobre os 5 erros que acabam com qualquer empresa? Porque, às vezes, no nosso dia a dia, gosto de falar sempre que quem não tem o hábito de fazer planejamento da empresa ou da sua vida, acaba apagando fogo todos os dias. Apaga fogo o tempo inteiro. O que é apagar fogo? Apagar fogo é você acordar já naquele sufoco, naquele desespero, já atrasado, né? A gente já acorda atrasado e começa o dia resolvendo problema, resolvendo pepino. E esse resolver pepino, resolver problema, ele acontece todos os dias. Ele acontece o tempo inteiro. Quando nós não temos um planejamento, a gente entra nesse ciclo vicioso e nós definitivamente não conseguimos ter tempo para fazer nada eficaz, útil, estratégico no nosso negócio. É aquela sensação que a gente chega no final do dia, tá morto de cansado, exausto, de tanto correr para um lado para o outro, e a gente tem a sensação que não fez nada. Alguém já passou por essa sensação de você correr o dia inteiro, e aí chega no final do dia, você fica assim, nossa, eu tô cansado, parece que eu não fiz nada o dia inteiro, não fiz nada, não tô conseguindo enxergar coisas que eu tenha feito de útil, de fato. Alguém já se sentiu assim? Deixa eu diminuir o ar aqui. Alguém já se sentiu assim? Coloca aí pra mim, se sim ou se não. Vai assim, não, nunca me senti desse jeito. Eu já me senti assim várias vezes na minha vida, de chegar ao final do dia, correr tanto, apagar tanto fogo, e no final do dia eu estar exausta, desanimada, cansada, e olhar pra trás e ter a sensação de que eu não fiz nada, sabe? A gente fica igual uma barata tonta, esse que é a verdade, uma barata tonta, sem saber o que tá fazendo. Quando a gente entra nessa forma de atuação, nessa forma de ação durante o dia, nós não conseguimos ter estratégias no nosso dia a dia, a gente não consegue ter estratégias no que fazer, no que é prioridade. Ó, o pessoal colocando aí que sim, é isso, né? É angustiante até. A gente se sente mal. Eu, pelo menos, tinha essa sensação de me sentir mal. A gente não consegue definir prioridades, né? E um pouco disso a gente trata quando a gente está tratando de gestão do tempo.
Gestão do tempo, ontem a gente estava num curso de casais da nossa igreja e uma pessoa falou assim pra mim, porque, né, a pessoa me conhece lá, sabe do que eu faço e brincam até relacionado a planejamento, porque a maioria, né, não faz planejamento, então ficam assim, né, meio que brincando em relação a mim. E eu escutei uma pessoa falar assim, eu não faço planejamento porque eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina. Eu falei, mas ter rotina não tem nada a ver com planejamento. Mas nada a ver mesmo. Muito pelo contrário. Rotina, e assim, de verdade, eu acho que toda vida saudável num contexto, eu não tô falando só de saudável de corpo, de físico. Tô falando de saudável emocionalmente falando, psicologicamente falando, financeiramente falando, né, de equilíbrio. Todo mundo que tem uma vida saudável de alguma forma tem uma certa rotina, certo? Eu não vejo problema das rotinas, mas enfim, tirando esse contexto de lado, planejar, quando a gente fala em planejar a nossa vida ou planejar a nossa empresa, nós estamos falando de definir metas e prioridades para cada dia, para cada semana, para cada mês, para cada ano. Isso não quer dizer ter rotina e também não quer dizer ter uma lista de tarefa e também não quer dizer ter uma agenda lotada, né? Agenda lotada, uma vida cheia de coisa para fazer, não quer dizer que é uma vida produtiva. São duas coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Eu falo sempre sobre isso, né? Que a gente precisa muito ter atenção à nossa singularidade como empresário, como pessoa. Porque antes da gente ser empresário, nós somos um ser humano. Não adianta eu querer ser um maravilhoso empresário, um excelente empresário, uma empresa produtiva, se eu, como ser humano, não sou. Essa é a diferença das pequenas empresas para grandes empresas. Essa é a grande diferença. Quando a gente trata de uma grande empresa, nós normalmente não temos uma pessoa tomando decisões. Nós temos um grupo de pessoas, uma diretoria tomando decisões, um corpo técnico tomando decisões. Então, talvez a minha vida pessoal não influencie tanto na gestão daquela empresa, porque é um grupo, um corpo para tomar decisões. Diferente de uma micro e pequena empresa, que normalmente é eu e é você que toma a decisão. Então, se você não for uma pessoa organizada, planejada, produtiva, a sua empresa também não vai ser. Não vai ser. Não existe uma empresa de sucesso com... Tem um ditado que fala, né? Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala em planejar, não é ter rotina, que eu acho que é muito bom ter rotina afinal, e não é ter uma lista de tarefas, e não é ter uma agenda lotada, não é isso. É você estabelecer prioridades dentro da loucura que é a nossa vida. Porque eu tenho certeza que de vocês que estão aqui, seja homem ou mulheres, todo mundo desempenha mais de um papel na sua vida. Todo mundo. Todo mundo. Independente se é casado ou não é, tem filho ou não tem, todo mundo desempenha mais de um papel. Então, normalmente, a gente é empresário, é mãe, é pai, é mãe ou pai, né? É filho, é irmão, é amigo, é esposo, é esposa. A gente desempenha vários papéis. Tem pessoas que é estudante, que é professor. A gente desempenha inúmeros papéis. E pra gente colocar tudo isso e fazer com que isso gire de uma forma eficaz, que a gente seja produtivo, não tem outra forma sem ser com planejamento. Mas eu comecei fazendo esse parênteses aqui, porque uma das grandes questões, né, erros mesmo de fato das empresas, é que as empresas não têm, os empresários não têm essa visão e vivem apagando fogo. Vivem apagando fogo. E quando eu apago fogo todos os dias, eu sou engolido por essa rotina louca da nossa vida. Nós somos engolidos por essa rotina louca. Na imersão domingo, teve até um feedback, né, sobre essa questão da motivação, do motivo pelo qual a gente começou. E eu achei muito legal escutar isso, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui. Nós começamos nossa empresa para dar dinheiro. Para dar dinheiro. Beleza, mas é por conta do dinheiro? Não. É para você ter dinheiro a ponto de você vivenciar coisas que o dinheiro não compra. Esse é o fato. É isso que tem valor de fato. Porque quando a gente pergunta aí para o empresário, para a empresária, olha, mas por que você começou?
Por que você largou seu trabalho de CLT? Por que você começou esse negócio, né? Peitou isso de repente? Por que foi assim? E as pessoas normalmente falam dessa forma, olha, comecei porque eu queria ter uma qualidade de vida melhor, eu comecei porque eu queria de fato ter uma remuneração melhor, eu queria porque eu queria ter mais tempo com a minha família, mais tempo com meus filhos, eu queria porque eu queria viajar. E aí a pessoa começa a empresa dela e começa a não ter tempo, porque ela começa a trabalhar 10, 12 horas por dia ou mais, né, muitas vezes, começa a não ter tempo com a família, começa a não ter dinheiro. Por que começa a não ter dinheiro? Porque muitas vezes nem tira o Prolabore no final do mês, né? Porque a gente fica com dó da nossa empresa e a gente fala assim, nossa, eu não vou tirar o Prolabore. O que você está fazendo? Trabalhando de graça. Então você começa já a não ter dinheiro. Você não viaja porque você não tem tempo para viajar, porque você começou a ter uma eu presa, não delega nada para ninguém, não confia em ninguém, não quer, e aí você também não tem tempo para viajar. Então olha só, todos aqueles propósitos iniciais, porque você começou, você já não executa mais e você esquece disso. Então, eu quero começar hoje falando sobre isso, porque a gente precisa compreender o porquê começou. E porque começou é para dar dinheiro. Dar dinheiro para você comprar o que o dinheiro não... vivenciar o que o dinheiro não compra. Seja bem-vindo aí, ó. Todo mundo que entrou, gente, foi entrando um monte de gente e eu passei, viu? Então, sejam bem-vindos, Virgínia... Seame tá aí, Rafa, Cláudia, Suzy, Adriane, Lúcia, o time do Matheus Ribeiro, que bom que vocês estão aqui. Caio, Cleonice, seja bem-vinda, Cleonice, Suzy, doutora Tatiana, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, a gente precisa ter isso muito claro. É diferente de uma grande empresa, tá? Quando vocês estiverem nesse porte da grande empresa, e espero que é aí que vocês chegam, se esse for o objetivo de vocês, aí vocês podem contar com uma diretoria para tomada de decisão, para um corpo técnico para tomada de decisão e talvez a sua vida pessoal não vai impactar tanto na decisão da sua empresa. Enquanto isso, nós precisamos de CPFs fortes para ter um CNPJ forte também. É você que determina as ações da sua empresa. Então, se a sua empresa está sem estratégia, sem ações a longo prazo, sem visão, a culpa é sua. Né? Vamos começar já batendo de cara aqui, tá certo? Gente, então vamos lá. Primeiro erro dos 5 erros que nós vamos falar hoje. O primeiro erro, acho que o negócio aqui parou, vamos ver aqui. Não parou. Primeiro erro é um mantra que tem que estar assim, ó, pendurado em todos os lugares da sua empresa, da sua vida. Não existe empresa que cresce com CPF e CNPJ misturados. Suas contas físicas têm que estar separadas da sua conta jurídica. É básico, é básico. Eu tô falando aqui coisa de beabá, tô falando coisa de beabá, só que é o erro da maioria das pessoas. Da maioria. Algumas pessoas podem falar assim, mas isso todo mundo já sabe. Sabe, mas não executa, né, gente? Então, a primeira coisa... Se suas contas particulares estão misturadas com as suas contas da empresa, você precisa hoje começar a separar isso. Hoje. E tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, tá? Dificuldades. Por exemplo, algumas pessoas às vezes falam assim, Mariel, o combustível que eu vou da minha casa até na minha empresa é responsabilidade da empresa ou é minha? Depende. Esse combustível é seu? Se for seu, ele tem que entrar no seu Prolabore. Se for a empresa que dá esse subsídio, é um custo da empresa, tá certo? Olha, eu tenho que pagar a escola do meu filho hoje e eu tô sem dinheiro. Você precisa ter um controle financeiro, porque se você trabalha num lugar, né? Você trabalha lá no caixa de uma empresa, sei lá, trabalha no caixa de um restaurante. Vai entrando dinheiro ali, você não pode pegar esse dinheiro, colocar no bolso e falar assim, eu vou pegar esse dinheirinho aqui porque eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Eu vou pegar esse dinheirinho aqui porque eu preciso... Você não vai. Você vai esperar o mês fechar, pegar o seu salário e administrar esse salário dentro da sua vida. Você vai precisar fazer caber a sua vida dentro desse salário. Na sua empresa tem que ser a mesma coisa. Você pode tirar seu Prolabore quinzenal, semanal, tudo certo, faz uma programação para isso. Mas você precisa pagar a sua vida, as suas despesas com o Prolabore que você recebe.
com o Prolabore. E se você ainda não recebe, ainda não definiu um Prolabore, defina o Prolabore. Defina. Como que você pode definir esse Prolabore? Você pode definir esse Prolabore de 3 formas. Ou dentro do custo fixo, colocando um valor fixo de salário para você, independente do faturamento ou do lucro da empresa. Você pode colocar esse Prolabore sobre os lucros, quer dizer, ele não é fixo. Sua empresa lucrou mais, você ganha mais. Lucrou menos, você ganha menos. Não lucrou, você não ganha. Essa é uma segunda opção. Uma terceira opção, que é a opção que eu gosto, é você determinar um Prolabore fixo, que você coloca lá no seu custo fixo, com o mínimo necessário para você viver, né? Sei lá, suponhamos que você fale assim, olha, eu queria ganhar 20 mil de Prolabore, mas eu consigo sobreviver com 4 mil reais. Então, o que você faz? Você coloca os 4 mil reais, que é o mínimo que você precisa para sobreviver, dentro do seu custo fixo, e você coloca uma percentagem sobre o lucro da sua empresa. Então, você garante esse fixo que você precisa e você consegue ter um a mais conforme o desempenho da sua empresa. A pergunta que não quer calar, né? A pergunta é sempre assim, Mariel, e se eu colocar esse valor do meu Prolabore lá no fixo e por acaso a minha empresa não eu não fizer o necessário? É por isso que você precisa ter meta de venda. É por isso que você precisa conhecer seus números, saber um indicador que eu vou falar aqui no item 4. Você precisa saber esse indicador assim, ó, com clareza, para saber o que você está fazendo. Porque se você estiver trabalhando no escuro, de fato pode acontecer e correr o risco de você colocar um Prolabore de 4 mil e a sua empresa não ser capaz de te dar isso. Então você precisa ter olho no que está acontecendo no seu negócio. Se você não faz isso, você está nadando no escuro, gente. Nadando no escuro. Eu já dei esse exemplo aqui. Mesma coisa, a gente pedir um Uber, eu peço um Uber e falo pro Uber assim, olha, eu quero ir num lugar legal. Eu quero ir num lugar que é bem legal. Aí o Uber vai falar assim, ok, qual é o nome do lugar? Aí você fala assim, não sei. Qual é o endereço? Também não sei. Por onde vai? Também não sei. Como que você vai chegar no lugar que você quer se você não tem nenhuma informação de como está, por onde é, o que precisa ser feito, qual é o endereço, qual é o local? Você não vai chegar. A chance é muito pequena. Você não vai chegar. E é exatamente assim que as empresas agem. Elas vão tocando, né? Fechei as contas, sobrou dinheiro, não sobrou, pego um dinheirinho aqui, espicho, puxo, estico e vou indo. Isso não vai chegar. Não vai chegar, gente. Se não tiver controle do que está acontecendo, não vai chegar. Tá certo? Não vai chegar. Você tá com... Vou dar um outro exemplo aqui. Às vezes você tá com problema de coração, né? Sei lá, problema de coração. O que você vai fazer? Vai procurar um médico. O médico vai te dar uma orientação, uma medicação. Ele vai te falar, olha, você vai tomar tantos comprimidos, tal hora, tal hora, tal hora. Por que ele não fala assim, toma aqui o remédio? Porque você tem uma orientação para seguir. Você tem um caminho para você seguir. Você precisa de uma orientação clara do que você precisa fazer. Para quê? Para você não cometer erros no caminho. Porque os erros, às vezes, eles são irreversíveis. Então, essa clareza, ela é primordial. Um outro problema de você não separar pessoa física de pessoa jurídica é uma coisa que eu gosto de dizer sempre. Todas as vezes que você aumenta seu padrão de vida antes da hora, que você antecipa o seu padrão de vida, os juros são muito altos. O juro financeiro, o juro do empréstimo, o juro da sua família que vai pagar isso com você, o juro da sua vida. Antecipar padrão de vida é um tiro no pé. E quando a gente não tem isso com clareza, o que a gente acha? A minha empresa está faturando, esse dinheiro é meu, eu posso pegar. Esse dinheiro é meu, eu posso pegar. E nós somos otimistas, né? Porque se esse mês eu vendi bem ou deu tudo certo, eu acredito o quê? Que vai ser sempre assim. E não necessariamente. É por isso que a maioria das empresas não tem um caixa de reserva. Isso é por isso. Porque o otimismo faz o quê? Não, vai dar tudo certo até vir uma pandemia da vida, até vir e a gente justificar o nosso erro em função de algo maior que aconteceu. Então, não separar pessoa física e pessoa jurídica é um tiro no pé para sua empresa,
porque você vai assaltar a sua empresa, porque você não sabe o que está acontecendo, porque não tem como fazer projeção de crescimento de uma empresa sem ter prolabore definido e porque provavelmente você vai antecipar o seu padrão de vida e o juro disso é muito alto. Tudo certo, gente, até agora? Então, primeiro item, separar a pessoa física e pessoa jurídica. Alguém aqui tem dificuldade com isso? Se tem, coloca, gente. Fala, me diz, tem dúvida de como faz isso? Se alguém precisar de planilha de controle financeiro pessoal, manda direct pra mim. Eu mando pra vocês gratuitamente, não tem problema. Eu quero que vocês se organizem, tá bom? Beleza. Então falamos o primeiro item. Segundo item dos 5 erros que acabam com qualquer empresa é querer vender mais. Como assim? Querer vender mais com preço errado. A Ju aqui falou, eu quero. Ju, se eu esquecer de te mandar, manda um direct pra mim me lembrando que eu te mando, tá bom? Então, querer vender mais com preço errado. Quem estava aqui na imersão, domingo, entendeu isso. Que quanto mais a gente vende, e se a gente estiver com a precificação errada, mais rápido a gente vai pro buraco. Mais rápido a gente vai pro buraco. É muito mais rápido mesmo. Então, é só mandar depois pra mim um direct lá no Instagram, tá? Que aí eu mando pra vocês. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp também, tá bom, gente? Porque aqui eu não vou conseguir pegar de todo mundo. Então, querer vender mais com preço errado é a pior coisa que você pode fazer na sua empresa depois de você não ter separado conta física de conta jurídica. Por que isso? Vocês podem ver. É quase um mantra isso. Quando a gente vai conversar com o empresário sempre fala assim, eu preciso aumentar cliente, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar minhas vendas. Alguém diferente disso? Porque eu só escuto isso. E vender é importante? É muito importante. É muito. Só que ele é muito importante depois que você ajustou sua precificação. Se sua precificação estiver errada, o tiro é muito grande, Por que eu estou falando isso? Porque funciona o seguinte, quando você está com essa precificação errada e você começa a vender, você provavelmente não vai ter uma margem suficiente para custear o seu custo fixo, o seu prolabore, às vezes nem mesmo os seus custos de despesas variáveis, seus impostos, enfim. Então, se você não sabe o que está acontecendo, se sua precificação está equivocada nesse sentido, quanto mais você vender, maior vai ser o seu prejuízo. Às vezes é melhor você vender menos porque o rombo é menor. Mariel, mas eu aprendi que quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Não. Quanto mais você vende, mais você fatura, mais você tem receita. Não quer dizer que você tem lucro. Tem empresas que eu trabalho com algumas empresas que faturam milhões, mas o lucro é pequenininho. Normalmente empresas de produto, revenda, as margens são menores. Então, se não ficar com o olho no ajuste em fornecedor, em prazo de pagamento, em prazo de recebimento, em controle de estoque, se não tiver o olho muito afiado nisso, a empresa fecha o ano no negativo. Então, ter esse controle, essa visão do que está acontecendo, não é simplesmente coisa, né, da gente querer falar que é bonito. Não, é necessário. Então, você precisa entender que só é importante vender mais depois que você ajustou a precificação. E aí tem gente que me fala assim, Mariel, mas todos os meus concorrentes estão utilizando o mesmo valor, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Será que os seus concorrentes são seus concorrentes mesmo? Você fez uma análise comparativa com seus concorrentes, inteligente, com base em indicadores, com base de fator de comparação com esses concorrentes, para saber se a sua entrega é igual à entrega deles? Porque às vezes você acha que você tem que ter o mesmo preço do seu concorrente e talvez não, porque seus concorrentes talvez sejam melhores que você. Não no produto, mas na entrega desse produto, nos fatores de comparação. Então, a gente entender isso até mesmo
para pensar nessa análise do concorrente, que faz parte da precificação, é muito importante. Fazer técnicas de ancoragem é fundamental na hora da venda, além de conhecer os custos. Entender a precificação ali, ó, ajustar os custos, entender os custos para saber qual é a margem do seu produto. Então, entender a precificação é o primeiro degrau antes de vender mais. Se a sua cabeça está que você precisa de mais clientes, que você precisa vender mais, se você está falando isso da sua empresa, primeiro observe a precificação, aprenda a precificação para que você não vá mais rápido pro buraco. E aí a explicação do porquê às vezes a gente vê lojas, empresas lotadas, vendendo e quebram. Principalmente empresas que são de tickets mais baixos. Você vê empresas, ó, bufando de gente. Quanto mais gente, mais custo. Quanto mais venda, mais custo variável, mais despesas variáveis. Então, quanto mais isso e com a precificação errada, maior é o rombo no final do mês. Tá certo? Então, o segundo item que eu quero falar para vocês dos 5 erros é: querer vender mais com preço errado é um erro que acaba com a sua empresa. Tá bom? Gente, eu nem vou perguntar isso aqui porque eu sei que vocês não vão responder. Então, vamos lá. Terceiro item dos 5 erros que acabam com qualquer empresa é não acompanhar a margem de contribuição. Eu acabei de falar sobre a precificação. E a precificação correta nos dá um indicador chamado margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Vamos ver se vocês estão ligados e sabem o que é margem de contribuição. Enquanto isso, eu vou escrever aqui a formulazinha da margem de contribuição. Vamos ver, eu quero ver se alguém me fala o que é margem de contribuição. Vamos lá, gente? Cadê vocês? O que é a margem de contribuição de um produto? Me digam. Margem de contribuição é... Tô escrevendo aqui, hein? A fórmula. Vamos lá. Margem de contribuição é faturamento menos custos variáveis, menos despesas variáveis, menos impostos. Estão acompanhando aí comigo, gente? Se vocês estiverem aí comigo, dá um coraçãozinho aí pra mim saber que vocês estão aí. Uma reaçãozinha pra mim saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Isso aí. A Bárbara estava na imersão. É isso, Bárbara. É isso. Valor mínimo para que um produto para não ficar no vermelho. Esse povo tá afiado, viu? É isso aí. Margem de contribuição, então, olha só. Primeiro, deixa eu dar um exemplo, fazer uma fala muito rápida da diferença de despesa para custo. O que é a diferença, né? Assim, grosseiramente falando, eu não tô falando um termo técnico aqui, eu tô falando de uma forma que vocês possam entender. Então, assim, custo é tudo que está ligado diretamente com o produto. Despesa é aquela coisa que a gente precisa na empresa, mas que não está de fato ligado ao produto. Então, por exemplo, eu vou produzir um bolo, tá? Um bolo ali. Uma receita de bolo. Os ovos, o leite, a farinha, todos esses ingredientes, eles fazem parte do meu custo variável, porque eles fazem parte do produto. Mas, por exemplo, o motoboy para entregar esse bolo lá no meu cliente, ele é uma despesa. Por quê? Eu preciso desse motoboy, mas ele não faz parte do meu produto. Deu para entender? Se sim, manda coração que eu sei que vocês estão entendendo. Então, custo é tudo que está ligado diretamente com o produto. Despesa é o que eu preciso na minha empresa, mas não está efetivamente ligado ao produto. Então, por exemplo, o estoque, né, a manutenção do estoque, a entrega, a taxa de entrega, são despesas que eu tenho, que eu preciso no meu negócio, mas não fazem parte ali efetivamente do produto. Deu para entender? Sim? Sim? Espero que sim. Se não, alguém fala, não, que aí a gente volta de novo. Então, só para entender isso.
Então, margem de contribuição é tudo que você recebe. Eu vendi um bolo por R$20, certo? Então, meu faturamento é R$20. Vendi o bolo por R$20. Então, o primeiro item aqui da minha fórmula é faturamento. R$20. É o valor de venda. Valor de venda. R$20. Aí eu tiro os meus custos variáveis. Eu tô dando o exemplo do bolo. Então, eu peguei lá o valor do leite, da farinha, do ovo, sei lá, do que mais, do chocolate, da mão de obra. Eu tirei ali e suponhamos que todos esses custos deu R$5. Então, faturamento 20, que é o valor de venda, menos R$5, que foi os meus custos variáveis. Aí eu tive mais R$5 de taxa de entrega. Oxe, R$2 de taxa de entrega, R$5 de taxa de entrega. Então, menos R$2. Então, agora meu faturamento, que era 20, ficou em 13, tá certo? Tirei 5 dos meus custos variáveis, mais 2 das minhas despesas variáveis e agora mais o meu imposto. O meu imposto aqui é como que ele só entra aqui se ele for um imposto que não seja MEI, tá? Quando é MEI, a gente coloca essa taxa lá dentro dos custos fixos. Mas suponhamos que não seja MEI, seja uma empresa limitada, por exemplo. Essa variação do imposto é conforme as vendas, conforme a emissão de nota fiscal. Vou colocar aqui 10% para facilitar a nossa vida. Menos R$2, então. Então, eu fiquei com R$11. Desse faturamento dos 20 que eu vendi esse bolo, eu tirei 5 dos custos variáveis, 2 das minhas despesas variáveis e 2 de imposto. Fiquei com 11. Esse 11 é a minha margem de contribuição. Agora, desses 11... margem de contribuição, é só vocês lembrar assim, esse margem de contribuição vai contribuir para eu pagar meus custos fixos e meu prolabore, que é exatamente o que a BemTV Brindes, a Bárbara falou aqui. É a parcela que esse produto coopera com a manutenção da empresa. É exatamente isso. Acho que o Isaac tinha respondido aqui também, eu não vi. É o valor mínimo de um produto para não ficar no vermelho. Então, é só vocês lembrarem, margem de contribuição é a contribuição desse produto para a manutenção da minha empresa, para eu pagar agora os custos fixos, tá certo? Então, margem de contribuição, gente, é quem manda no jogo. É quem manda no jogo. Se você não está fazendo acompanhamento da margem de contribuição de todos os seus produtos, você não sabe o que está acontecendo na sua empresa, tá? Essa é a primeira coisa. Mariel, mas eu tenho muitos produtos, sei lá, eu tenho supermercado, eu tenho uma loja, tem mais de 100, 200, 500 produtos, como é que eu faço isso? Aí você faz por categorias. Você faz uma média por categorias para que você possa aplicar o markup, já que você não vai conseguir fazer uma precificação eficiente, calculada em cada item. Aí a gente utiliza categorias. Mas, se você não tiver de olho na margem de contribuição, sabe o que acontece? Por exemplo, a gente tem muito isso, né? E, inclusive, numa empresa aí familiar que a gente tem, acontece uma coisa assim. O que é isso? Você tem um produto normalmente, que é o seu produto de entrada. É aquele produto que você fala assim, Maria, eu não posso deixar ele de fora, porque é o chama dos meus clientes. O cliente vem por causa desse produto. Esse produto, normalmente, produto de entrada, é um produto de baixa margem de contribuição, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. É um produto de baixa margem de contribuição. O que é baixa margem? É o que a gente normalmente fala assim, esse produto aqui eu tenho pouco lucro, alguma coisa assim. Ele tem baixa margem de contribuição. Então, esse produto, suponhamos que, nesse caso do bolo, né? Suponhamos que de R$20 a gente ficasse ali com R$1 só de margem de contribuição. Quer dizer, é quase nada, né? Quase nada. Vai dar 0,5%, 5%, né? 5%. Então, vai ficar muito ruim. É muito ruim isso. Muito ruim. Uma margem de contribuição boa é uma margem de contribuição aí acima de 30%, né? Então, é uma margem de contribuição muito ruim, 5%. Só que eu tenho um outro produto na minha empresa, que é um produto que a gente normalmente fala assim, esse produto tem muito valor agregado. O que é esse muito valor agregado? Quer dizer que é um ticket mais alto, que normalmente a minha margem de contribuição é bem maior. Aí você pega esse outro produto tem uma margem de contribuição, suponhamos, de 60%. Quando você fecha seu mês e você faz a média de todos os seus produtos, esse produto de 5% de margem, ele vai diminuir a margem desse. E você vai ficar numa média talvez de 20, 25%.
Isso é bom? É bom e é ruim. Isso tem dois lados e só vale a pena se você tiver isso de forma estratégica. Se você conhecer as margens e utilizar isso a seu favor, ok. Se você só está vendendo e não sabe o que está acontecendo, você está afundando sua empresa. Qual a diferença? A diferença é que quando a gente conhece, a gente monta combos, a gente monta pacotes, a gente monta estrutura de divulgação, de promoção, de oferta, baseado em margem de contribuição de produto. Aí o que a gente faz? A gente bota o produto de entrada e adiciona um produto de valor agregado para que a sua margem fique na média. O que as empresas normalmente fazem? As empresas não fazem isso. Elas não conhecem, não sabem o que está acontecendo e elas começam a montar produtos sempre com produtos de margem menor, porque os produtos de entrada dos clientes. E aí o empresário fala assim, eu vou montar esse tipo de promoção, esse tipo de oportunidade, de oferta, porque eu vou vender mais para o meu cliente. Vender mais não significa ter lucro. Vender mais significa você ter mais custos. Não esqueça disso. Quanto mais você vende, mais custos você tem. Se a sua margem estiver errada, maior vai ser o seu prejuízo. Então, conhecer a margem de cada produto e acompanhar, esse acompanhamento, gente, tem que ser assim, ó, no mínimo mensal. Você tá de olho nessa margem de contribuição o tempo inteiro, para você, inclusive, ter estratégia de venda. Como que você define uma estratégia de venda? Define qual o produto que você vai colocar para fazer uma ação de marketing, se você não sabe a margem de contribuição. Se você não sabe, pode ser que você esteja colocando produtos com margem errada, até negativa, numa ação de marketing, e você está tendo prejuízo atrás de prejuízo. Aí você fala assim, vendi, e não sobrou dinheiro. Margem errada, tá bom? Então, margem de contribuição é quem manda no jogo. Quarto item pra gente correr aqui. Não conhecer o ponto de equilíbrio do negócio. O que é o ponto de equilíbrio, minha gente? Vou escrever aqui também. Agora, ponto de equilíbrio para vocês me falarem o que é o ponto de equilíbrio. Digam para mim o que é ponto de equilíbrio. Vamos lá. Ver se alguém sabe. O que é ponto de equilíbrio. Vou colocar a fórmula aqui também. Vamos? Alguém? Quem dá mais? Não, gente. Agora que eu falei anteriormente. É isso mesmo. Então fala de novo aí. Ponto de equilíbrio. Eis a fórmula. Se você não sabe, é isso aí, Gabi. Se você não sabe o que é ponto de equilíbrio, não tem como nem você determinar meta de venda. Como que você está determinando meta de venda sem saber ponto de equilíbrio? Não dá. Não dá. Ponto de equilíbrio, a gente acabou de falar de margem de contribuição. É você ter uma margem de contribuição, quando você tira o seu custo fixo, ela zera. Ponto de equilíbrio, grosseiramente falando, para todo mundo entender mesmo, é quando você fica no 0 a 0. Você ganhou dinheiro, pagou as contas e não sobrou nada. Você só pagou as contas. Você não ficou devendo ninguém, mas também não teve lucro nenhum. Isso é o ponto de equilíbrio. E o que isso quer dizer, Mariel? Isso quer dizer o seguinte, é o mínimo que você precisa vender por mês para que sua empresa não quebre. Para que você não feche o mês devendo. Para que você não tenha que descontar cheque. Para que você não precise pegar empréstimo. Para que você não precise ficar sem tirar seu prolabore. Para que você não chegue no final do mês e fale assim, não vou poder tirar nem R$1, porque senão eu não vou poder pagar as contas da empresa. Ponto de equilíbrio é o número de vendas mínima que a sua empresa tem que ter para que você feche as contas final do mês e não tenha lucro nenhum. Se você, por exemplo, suponhamos que você seja cabeleireiro, né? Você faz escova, né? Tô dando exemplo, faz escova. E a gente determinou lá, fez as contas e viu que o seu ponto de equilíbrio é, sei lá, 150 escova por mês.
150 escovas por mês. Esse é seu ponto de equilíbrio. Você precisa fazer 150 escovas por mês para pagar as contas do seu salão, para pagar as contas e te pagar, né? Seu prolabore também, pagar as contas. Ou seja, a escova 151 é o seu lucro, a 152 é seu lucro. Tudo que for acima de 150 é seu lucro. É assim que a gente define meta de venda, sabendo o ponto de equilíbrio. Se você não sabe o ponto de equilíbrio, não tem nem como definir meta de venda. Como que você vai definir meta de venda se você não sabe nem se a sua meta está cobrindo as suas despesas? Então, ponto de equilíbrio é um dos indicadores primordiais. Número de unidades produtivas para custear o funcionamento da empresa. Muito bem, Gabi. É isso aí. Lucro zero. Exato. É o mínimo que eu tenho que fazer. O mínimo. Você precisa estar ciente desse mínimo para falar assim, olha, isso aqui, se tudo der errado, no mínimo, isso eu preciso fazer para fechar minhas contas e tirar lá o meu prolabore, né? Se seu prolabore, sei lá, tá definido no custo fixo, igual a gente falou, tem o mínimo lá, eu dei o exemplo no início, né? R$4.000, o mínimo que eu preciso receber. Você vai receber seus R$4.000, fechou as contas e é isso, lucro zero. É o mínimo que sua empresa tem que fazer. Se você não sabe o ponto de equilíbrio do seu negócio, corra e faça hoje. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a fórmula, ponto de equilíbrio, é a margem de contribuição do seu negócio menos o custo fixo, tá? Menos o custo fixo. Ele vai zerar. Então, não deixem de fazer. Acima disso, só alegria, é isso. Tudo que você fizer acima do seu ponto de equilíbrio é o seu lucro. E a última, não são só essas, né? Hoje nós estamos falando de 5 erros que acabam com o seu negócio. Tem vários outros aí, mas dependendo inclusive do nível, né, que a empresa tá, o momento, a maturidade do negócio, manda muito. Ontem eu atendi uma moça numa mentoria que ela está no início do negócio dela, ela está com 2 meses de negócio, é o primeiro, né, os primeiros clientes dela. Então ela está num nível de maturidade inicial. Nível de maturidade inicial não dá para mim trabalhar alguns indicadores. Eu começo trabalhando planejamento, organização, início da gestão, separação de conta física para jurídica, caixas de oportunidade. A gente começa no nível de maturidade inicial. Então depende do nível de maturidade também de cada negócio. O 5º item é tomar decisões sem gestão financeira estratégica. Se você está tomando decisões no seu negócio sem saber tudo isso que a gente falou e sem saber o que está acontecendo, sem saber o custo real do seu produto, sem saber qual o investimento necessário, quanto é o retorno desse investimento, sem saber qual que é a taxa de desvalorização de dinheiro ao longo do tempo, sem saber o potencial da sua empresa. Gente, muitos empresários, eu posso falar que assim, mais de 90% dos meus clientes vêm acreditando que a empresa tem um potencial diferente do verdadeiro, ou subestimando ou superestimando. Então, às vezes, a gente faz a gestão e faz uma projeção de crescimento da empresa, define o potencial de crescimento dela em determinado tempo, e a pessoa fica assustada porque não acreditava que aquilo era possível. E em outros casos, a pessoa acredita que amanhã vai dar tudo certo e não vai. Acredito que depois da manhã vai dar tudo certo e não vai dar certo nem amanhã, nem ano que vem, nem daqui 3 anos, nem daqui 5 anos, se não mudar as estratégias. E mudar as estratégias, às vezes, compreende mudar produto, mudar composição de produto dentro de uma empresa, mudar estratégia de marketing dentro dos produtos, mudar composição de oportunidade, de oferta. Estratégias depende de várias situações, depende da gente determinar um ponto onde precisa ser terceirizado, onde precisa ampliar, onde eu preciso trazer parceiros. A gente tem estratégias de crescimento. Uma coisa é fato, ninguém cresce sozinho. Esquece. Esse negócio eu acredito de verdade que se fosse pra gente fazer algo sozinho, Deus tinha feito pessoas individualizadas sem viver em sociedade. Então, nós precisamos um do outro, precisamos de orientações um do outro. Então, tomar decisões sem saber o que está acontecendo na sua empresa é você nadar contra a correnteza. Você vai ficar nadando, cansa
cansa e não sai do lugar. Aí sabe o que a gente faz quando não sai do lugar? Desiste. E a gente fala que morre na praia, né? Desiste. Tantas empresas, principalmente as empresas mais antigas, né, que são com gestão familiar, e quem tem empresa com gestão familiar, eu sempre falo que tinha que ter 2 passinhos mais rápido pro céu, né? Mas empresas com gestão familiar, que são empresas mais antigas, normalmente são empresas estagnadas. Tem exceções, claro, mas a maioria são empresas estagnadas, especialmente se a gestão ainda estiver nas gerações antigas. Como assim estagnadas? A gestão é feita como era feita 20, 30 anos atrás e continua. A empresa não cresce e é uma empresa que vive no ponto de equilíbrio ou talvez menos do ponto de equilíbrio. É aquela empresa que paga as contas todo mês, paga o Prolabore, tem mês que não paga Prolabore e vai ficando dessa forma. Vive, paga Prolabore, não paga Prolabore, paga as contas e vive. E vai ficando. É aquela empresa que fica ali no tempo. A gente, quando passa na rua, a gente consegue, inclusive, identificar pela fachada, né? Pela fachada você vai vendo quais são as empresas que estão nesse ponto. Empresas que pararam no tempo. A gente fala assim, a empresa parou no tempo. Ela parou no tempo por quê? Porque ela não tem processo de crescimento. Uma empresa que vai ficar ali no 0 o tempo todo. Vai pagando as contas. Então, quando a gente toma decisões sem gestão financeira estratégica, eu nem sei como consegue fazer isso, de verdade. Não sei como consegue. Porque como que eu tomo uma decisão numa empresa? Eu falo isso porque eu tenho uma empresa também, né? Como que eu tomo uma decisão na minha empresa sem saber o que está acontecendo? Sem olhar os números, sem entender o que está acontecendo. Eu tive uma experiência esses tempos atrás, eu trabalho com essa parte já faz um bom tempo. E a gente acredita que às vezes a gente é esperto no que está fazendo, né? E a gente está retomando um projeto, né, da minha outra empresa. Nós fizemos uma reunião de alinhamento, né, com a diretoria ali para a gente tomar as decisões do que seria feito. E a gente tomou uma decisão na reunião sem olhar os números, sem planilhar. A gente tomou uma decisão baseada em quê? Baseada na nossa experiência. A gente faz o trabalho que a gente está executando há 16 anos, então a gente tomou uma decisão baseada na experiência. Ok, quando finalizou essa reunião, eu fiquei incomodada. Eu falei, eu preciso trazer isso para as planilhas para ver se de fato a gente está tomando a decisão correta. E eu trouxe isso para as planilhas e comecei a fazer toda a projeção de 2 anos, né, da execução desse projeto, e eu planilhei essa execução. Se eu não tivesse feito isso, e a gente tivesse tomado a decisão com base só na nossa experiência, o que a gente achava, o nosso olhar, a gente ia ter um prejuízo de mais ou menos R$500 mil nesses 2 anos. Prejuízo. R$500 mil em dinheiro e mais ou menos 8 meses a mais de trabalho. Olha só que loucura. Mariel, mas como isso? Como? Porque às vezes a gente está envolvido na empresa e a gente fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu sei como faz isso, eu faço isso faz muito tempo. A gente escuta isso muito de pai, né? Pai e mãe, quando tá no negócio, fala assim, eu sei fazer isso, eu faço isso há muito tempo. Né? Quem é você para me falar? Faço isso há muito tempo, estou cansado de fazer isso. O cansado de fazer isso não quer dizer que está fazendo certo. São 2 coisas diferentes. Você pode estar fazendo há muito tempo, mas necessariamente não está fazendo com excelência. Necessariamente não está fazendo da forma mais eficaz que você poderia fazer. Existem processos que aceleram, existem processos que fazem você crescer muito mais. Então, quando eu falo de você transformar 5 anos em 1, é exatamente isso. Você ter estratégias para que você consiga pegar todo o processo de 5 anos e você condensar em 1 ano com eficácia, com efetividade. Então, estratégias de crescimento, elas são baseadas em indicadores do seu negócio, em números do seu negócio, em planejamento do seu negócio, em visão do seu negócio, em potencial de crescimento, em potencial de faturamento, em potencial de lucro, porque cada empresa é diferente. Tem empresas que a gente consegue agregar lucro muito mais que em outras. Tem empresas que a gente fizer um ajuste de precificação, eu consigo aumentar 30% de lucro.
Em outros eu consigo, com o mesmo ajuste, aumentar 300% de lucro, porque depende da composição desses custos. Então, para a gente finalizar hoje aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: 5 erros para a gente finalizar e fazer o resumo. Enquanto eu falo, eu queria que vocês deixassem o feedback de vocês aqui, como foi o nosso dia hoje, nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje, que já está dando quase 1 hora, passa muito rápido o negócio aqui, para mim receber o feedback de vocês, se for possível, do coração de vocês. Então, 5 erros que acabam com qualquer empresa. Erro número 1, não separar a conta física de conta jurídica. Erro número 2, querer vender mais, querer ter mais clientes com a precificação errada. Erro número 3, não acompanhar a sua margem de contribuição. Você precisa conhecer e acompanhar a margem de contribuição de todos os seus produtos e do seu negócio. Erro número 4, não conhecer o ponto de equilíbrio do seu negócio. Você precisa estar de olho no ponto de equilíbrio do seu negócio. E erro número 5, tomar decisões com os olhos vendados, com os olhos fechados. Tomar decisões sem a gestão financeira estratégica do seu negócio. Tomar decisões na sua empresa de crescimento, de ampliação, de meta de venda, de qualquer uma dessas coisas, sem conhecer os números, sem conhecer a gestão financeira do seu negócio, é como você vendar os seus olhos, entrar no seu carro e sair dirigindo. É a mesma coisa, a mesma coisa. Ai, que bom, recebi um feedback aqui, ó, da Suzy, maravilhosa, conteúdo maravilhoso. Que bom que você gostou, Suzy. Então, pessoal, pra gente finalizar o nosso dia, eu quero te pedir, além do feedback, é claro, dessas pessoas que ficaram aqui, para vocês me printem, de preferência que eu não esteja com a boca aberta. Eu vou parar 1 minutinho aqui. Printem, posta lá no story de vocês, me marca, coloca o feedback para que eu possa repostar. Isso é importante para mim, né? Estamos aqui, como o povo fala, poderíamos estar roubando, né? Estamos aqui, né? Quero fazer o melhor, né? Tentando fazer o melhor para sempre aqui, trazer o melhor. Então, se você puder fazer isso, eu vou ficar muito grato. Vou parar 1 minutinho aqui para você printar nesse momento. Pronto? Gente, então, até terça-feira. Terça-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-ponto, bate-horário, para falar novamente sobre um novo conteúdo de crescimento de empresas, gestão financeira estratégica. Então, terça-feira, às 8h30, estarei lá. Quem não conseguiu pegar essa live ou não assistiu ela toda, ela vai ficar disponível até segunda-feira, durante 7 dias, lá no meu YouTube. Daqui um pouquinho eu já coloco o link aí no meu story. Tá bom? Beijo, minha gente. Beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.